Ô, gente, que gratidão poder estar com vocês e falar sobre o Vem Segue-me dessa semana. E eu vou te contar quais foram as impressões, o que mais me chamou a atenção. Vou começar pedindo que você imagine a seguinte situação. É um dia que parece normal, o despertador toca por volta das 7 horas da manhã, você está se preparando para ir trabalhar, ou levar seus filhos na escola, ou ir para a faculdade, e de repente você abre a janela e se depara com o dia completamente escuro. Ou seja, ainda não amanheceu. Você imagina que deve ser um engano do despertador, volta para a cama e continua a dormir. Mas de repente você acorda, abre de novo a janela e percebe que continua escuro. Mas o relógio já está marcando mais de 8 horas. Você acha estranho, decide ligar a televisão e aí se surpreende, não tem energia. Então você corre, pega o celular, vê se tem alguma coisa na internet e descobre que também você não tem conexão com a internet. Aí você começa a ficar aflita, decide falar com sua vizinha, descobre que a vizinha também não tem informação. E aí de repente você começa a sentir falta de ar, falta de ar. Bom, eu pedi para que vocês visualizassem, porque eu acho que essa situação seria bem desesperadora. Seria bem típica de uma série de Netflix, bem essas séries de final de mundo. Mas, por que eu estou chamando a atenção para essa situação? Porque nós nos acostumamos a todos os dias acordar, abrir a janela, ver o sol. Nos acostumamos a ter energia elétrica, nos acostumamos a ter internet, a poder respirar e tantas outras dádivas que o nosso Pai Celestial preparou para nós. Mas muitas vezes nós esquecemos de uma coisa importantíssima, que é agradecer, que é reconhecer de onde veio tudo isso. Para a gente é tão natural que passa a ser algo até obrigatório. Amanheceu, anoiteceu, durmo, levanto e muitas vezes essa rotina, essa ordem, eu não agradeço. Então a coisa que mais me chamou a atenção, eu vou te contar, que foi um Pai Celestial amoroso com o seu Filho Jesus Cristo, porque através de Cristo, do unigênito no Pai, esse mundo foi criado, ou foi organizado, especialmente para nós. E qual é o nosso papel nesse mundo, ao nos depararmos com um mundo tão belo, com tantas coisas maravilhosas que foram criadas especialmente para nós? Será que estamos agradecendo como deveríamos? Será que reconhecemos a mão do Senhor em todas as coisas? Quando lemos as Escrituras, tudo mostra que existe um Deus. Mas por que será que as pessoas duvidam disso? Tudo mostra que existe um Deus. Quando nós vamos para esses relatos de Gênesis, Moisés, Abraão, nós vemos aí uma sequência de coisas que foram criadas para que nós existíssemos. E como tudo isso foi planejado e foi muito bem arquitetado. Como demonstra o Pai Celestial amoroso, que nos ama tanto, que preparou tudo isso para a gente. Então, quando nós pensamos na nossa existência pré-mortal, quando esse grande plano de salvação, ele foi criado. Tudo isso foi planejado muito antes. E foi pensado em quê? Em quem? Foi pensado em nós. Né? Como o Senhor disse, a minha obra e a minha glória é proporcionar vida eterna e imortalidade ao homem. Então, como? Através da nossa existência mortal, através da criação desse mundo, quando Ele, o nosso Pai Celestial, providenciou aquele que seria o nosso Salvador, que expiaria os nossos pecados.
quando ele deu o seu Filho amado, para que pudesse descer abaixo de todas as coisas, sendo um Deus, para que pudesse morrer por nós. Olha que amor infinito. Quando ele também preparou todas as coisas para que, se no caso da queda do homem, na queda de Adão, nós pudéssemos ter um Salvador. Então a gente vê como a expiação de Cristo, como a queda, como o homem está conectado. E graças a essa queda, nós existimos. E todos os homens na terra, nós viemos de nossos pais, Adão e Eva. Não de nenhuma outra teoria, mas nascemos de homens mortais. E a origem disso está lá, em Adão e Eva. Então, quando nós pensamos nessa grandiosidade, nesse plano divino, e como o Senhor preparou todas as coisas, a terra, como esse local para a nossa existência mortal, para o tempo de nossa aprovação mortal. Então, o Senhor preparou cada coisa com todos os detalhes. E Ele mesmo diz, que Ele, vamos dizer, o nosso Pai Celestial, como aquele diretor, aquele que dá as ordens, mas o nosso Salvador como aquele que executa. Todas as coisas foram feitas em ordem, todas as coisas foram organizadas para que esse mundo fosse habitável e para que o homem, essa criação, pudesse habitar na terra, para que eu e você pudéssemos vir a esse mundo. Nós nascemos à imagem e semelhança de Deus. E como filhos de Deus, temos a oportunidade de viver a nossa aventura na Terra. Então, que a gente possa lembrar quem é, quem são os deuses que falam em Abraão. Quem são os deuses que falam em Gênesis, quando diz, façamos o homem, façamos, ou em Moisés, façamos, está no plural. Quem são esses deuses que nos criaram, que organizaram esse mundo para que vivêssemos? E qual era o seu objetivo? E qual é o nosso papel nessa terra? O presidente Nelson, ele deu um discurso que inclusive está como indicação no estudo do Vem Segue-me, que se chama Demos Graças a Deus. E ele fala exatamente isso, que o nosso Pai Celestial nos deu muitas dádivas. Mas às vezes nós esquecemos de reconhecer e agradecer essas dádivas. Dádivas que estão aí disponíveis todos os dias, como a água, como o ar que nós respiramos. O presidente Nelson fala sobre o nosso corpo humano, essa dádiva que é um corpo físico. E ele fala, por exemplo, sobre os nossos olhos, os olhos que são como lentes automáticas. E como os nervos, os músculos dos dois olhos se juntam, se conectam e formam uma única imagem. E uma imagem tridimensional. E de como os olhos estão conectados ao nosso cérebro. E esse cérebro faz registros daquilo que nós vemos. Gente, isso é maravilhoso. Mas ele continua falando, por exemplo, do nosso coração, da função dele. Ele fala sobre a nossa pele, ele fala sobre os nossos sistemas de defesa, sobre as células que se reproduzem. Ele fala sobre o corpo humano, sobre a perfeição e de como cada órgão que nós possuímos é uma dádiva, é um presente do nosso Pai Celestial. Mas às vezes nós não reconhecemos. Sabe quando a gente reconhece? Quando vem uma dor, quando a gente vai perder a visão, quando a gente está num hospital, aí a gente vai lá e, Senhor, por favor, me ajuda, me cura. Não é assim? Mas por que a gente não pode agradecer antes? Agradecer todos os dias por cada órgão, por cada dádiva que nós recebemos. O presidente Nelson fala que cada pessoa que tem a oportunidade de estudar o corpo humano vai se aproximar mais de Deus.
porque vai perceber a perfeição que é esse mecanismo todo e como ele funciona. Ele fala também sobre como grandes espíritos, às vezes, habitam corpos imperfeitos, ou de como muitas vezes faz parte, né, essas células degenerarem e o corpo humano um dia colapsar. E esse colapso ele vai vir naturalmente, porque a morte faz parte desse plano. Se todas as células sempre se regenerassem, se todos os órgãos fossem sempre tivessem harmonia e funcionamento, não houvesse um envelhecimento e a nossa existência virasse eterna, acabaria esse plano divino. Então a morte como algo essencial, como esse passo necessário e que foi pensado antes da criação desse mundo. Então olha só, compreender quem é esse Deus, todo o poder que ele tem, juntamente com o seu Filho, e compreender o nosso papel, o motivo da nossa existência, ter esse olhar, muda tudo. Porque aumenta a nossa confiança em Deus, em saber que Ele controla todas as coisas, Ele controla todo o universo. Imagina vocês, outro dia eu estava vendo na TV um documentário sobre a Lua, esse astro celeste, e o que aconteceria se de repente a Lua sumisse, desaparecesse. E eu fiquei assim muito espantada, porque a Lua ela é responsável pelo equilíbrio na Terra. Ela é responsável pelas marés. Então o nosso calendário mudaria, os dias passariam a ter 4 horas, os planetas girariam mais rapidamente, provocaria furacões, provocaria tempestades. Ou seja, a vida humana estaria em risco. Então estamos falando da Lua, um corpo celeste. Nós vamos pensar, né, em tudo que nós temos nesse universo. E o Sol, né, quando nós pensamos nas estrelas, quando nós pensamos na grandiosidade do firmamento. Gente, nós temos um Deus que vive e tudo mostra que existe um Deus. Tudo mostra que existe um Deus. E Ele criou todas as coisas, Ele sabe a resposta de todas as coisas, aquelas perguntas que nós não sabemos. Tudo que nós precisamos é confiar nele. E se Ele pôde criar todo esse universo, se Ele pôde criar o homem à sua imagem e semelhança, com cada coisa funcionando em sua perfeita harmonia, Ele pode fazer qualquer coisa que Ele deseje na nossa vida. Ele pode nos transformar, Ele pode nos curar, Ele pode fazer qualquer coisa. Tudo o que nós precisamos é compreender, acreditar nesse Deus, depositar a nossa confiança nele e ter um sentimento de mais gratidão. Não é à toa que quando nós estávamos vivendo o auge da pandemia do coronavírus, o nosso profeta veio com uma única mensagem: sejam gratos. E quando eu lembro do profeta dizendo isso, sejam gratos, e eu vejo esse discurso dele dizendo, graças damos a Deus. A mensagem é única, nós dependemos de Deus, a nossa existência depende dele. É só o Senhor que poderia inspirar os homens, os cientistas em relação a vacinas, em relação à cura. Só o Senhor pode curar o mundo. E muitas vezes nós não agradecemos como deveríamos. E às vezes as coisas acontecem para que possamos levantar os nossos olhos e lembrar que existe um Deus. Um Deus que nos ama tanto, que nos deu seu Filho unigênito para que morresse por nós, para que expiasse por nossos pecados. E tudo o que nos pede é que possamos ser fiéis, que possamos guardar os mandamentos, se quisermos retornar à sua presença. E esse ser fiel começa muitas vezes com esse olhar de gratidão, de reconhecer a nossa dependência divina, de reconhecer que tudo isso foi criado por Ele e que nós somos infinitamente pequenos diante dele. Mas como fomos criados à sua imagem e semelhança, como disse o presidente Nelson, nós tivemos a capacidade de nascer, de crescer,
de casar, de criar uma família, de ter filhos, a capacidade de um dia, se formos fiéis, sermos deuses. Então, que a gente possa realmente ter esse olhar para a criação com um olhar de gratidão. E agradecer mais. E que a gente possa refletir quantas vezes eu agradeci pelo ar que eu respiro, pela minha visão, por poder andar, por não sentir dor. Quantas vezes eu preciso ser mais grato. Preciso reconhecer a minha dependência do Senhor. E enquanto eu lia e eu pensava, o que é que eu vou contar nesse vídeo do Vem Segue-me, me veio à mente uma experiência que nós passamos em família. A minha irmã Rosilene, ela tem uma filha chamada Rebeca, que desde pequenininha sempre foi muito inteligente, nota 10 na escola. E quando Rebeca foi crescendo, Rebeca sempre gostou muito de ciências e tinha um amor muito grande pela natureza. E quando ela foi crescendo, ela colocou na cabeça e disse para a mãe: eu quero fazer vestibular e eu vou ser física. Então a minha irmã, na época, disse: mas Rebeca, física não é uma carreira tão rentável. Você poderia fazer medicina, você podia ser uma médica bem-sucedida, podia fazer direito. Tem certeza que você quer fazer física? E Rebeca, sempre determinada que faria física. Então elas decidiram, minha irmã disse para ela: então acho que seria legal você tirar a sua bênção patriarcal. Vai que a sua bênção patriarcal te dá algum direcionamento sobre isso. E elas foram. E o patriarca autorizou que minha irmã ficasse na sala enquanto ele dava sua bênção patriarcal. Ele não sabia nada sobre a vida da minha irmã, ou sobre o dilema de Rebeca, sobre a sua futura profissão. E na ocasião que ele deu a bênção patriarcal, ele falou algumas coisas que fizeram a minha irmã e Rebeca ter um testemunho muito pessoal da sua futura profissão. Porque ele disse que Rebeca tinha muitos dons e que esses dons foram aguçados desde a vida pré-mortal. Que ela tinha sido uma daquelas inteligências criadas antes do mundo existir. Que ela havia ajudado nessa organização da Terra. E falava ainda que as ciências para ela seria como uma experiência da vida dela pré-mortal. Falou ainda que ela ajudou em várias tarefas celestiais na sua existência anterior. Então, quando elas escutaram aquilo, não houve mais dúvidas. Essa paixão pela ciência, pela física, fez Rebeca fazer vestibular para física, passar, fez Rebeca depois seguir sua carreira em física e trabalhar no Instituto do Cérebro, em Natal. Ela trabalha na área de neurociência. Fez Rebeca conectar a física, né, o Instituto de Pesquisa que ela trabalha com física multidisciplinar, aliada a muitas áreas. Ela, alguns meses atrás, defendeu o doutorado dela, que era exatamente ciências de rede atrelada às vacinas. Então, olha que interessante, já é física computacional, né? O computador atrelado à física, melhorando a vida das pessoas. Então, gente, às vezes muitas vezes vai se questionar algumas coisas. Muitas vezes a gente não vai saber todas as respostas, mas podemos buscar a inspiração divina. Né? Hoje, Rebeca, como física, doutora em física, bem-sucedida na sua área, ajudando nesse mundo, algo que na sua bênção patriarcal dizia, né, que ela não devia esquecer, que a ciência era uma lembrança da sua vida pré-mortal, ajudando a tornar esse mundo melhor. Porque quando o Senhor criou o homem, e quando o Senhor criou, né, fez essa criação, o Senhor disse que viu que era muito bom. Então nós somos bons, né? Como homem e mulheres, nós somos bons, criados à imagem e semelhança do Filho de Deus e de nosso Deus. Então nós podemos transformar e podemos fazer coisas lindas, maravilhosas. E podemos começar
reconhecendo o nosso papel como filho de Deus, reconhecendo quem é o nosso Criador, qual é o objetivo dele e qual a nossa missão na Terra. Que nós possamos passar por esse mundo apreciando mais as belezas que o Senhor criou para nós, apreciando mais, agradecendo mais cada dia pela vida, pelas pessoas que nos cercam, pelas ciências, que o Senhor realmente nos abençoe, que possamos ter um coração agradecido, que possamos ter um coração agradecido a Deus, ao seu Filho Jesus Cristo, e agradecido por cada coisa, por cada detalhe. Eu vou te contar que a coisa que eu mais gostei nesse Vem e Segue-me foi o sentimento de gratidão que eu tive quando eu li essa designação, por saber de um Pai Celestial amoroso que preparou todas essas coisas para nós, que organizou todas as coisas de um caos. Muitas vezes a nossa vida também pode estar um caos, mas nós sabemos que podemos organizar com a ajuda do nosso Pai Celestial. Nós sabemos que podemos organizá-las com planejamento e com ajuda divina. Que o Senhor nos abençoe, que tenhamos sempre esse sentimento de gratidão. Gratidão por aquele que tudo nos deu. Gratidão por viver nesse mundo maravilhoso. Gratidão pelas pessoas que nos cercam. E é isso. Até a próxima e muita gratidão para nós.